A Sandra Soares está hoje aqui connosco. Olá, Sandra. Bom ano. Dia. Muito obrigado. Obrigada, igual. Muito obrigado. Está hoje aqui connosco para responder a algumas questões que se podem de imediato levantar. Se eu for devedor, eu posso, por exemplo, concorrer a um leilão? Se for devedor, em que aspecto? Se for o devedor num imóvel, eu posso concorrer num leilão? Por norma, não é o devedor do próprio imóvel, porque já foi entregue em dação, conforme já foi falado num programa anterior. Estes imóveis resultam da dação desse imóvel ao banco, quer por incumprimento ou quer por ter verificado que em curto prazo iria entrar em cumprimento e o banco ter aceito fazer essa mesma dação. O resultado ou a consequência desta dação tem os fatores que foram referidos de desemprego, doença e divórcio, mas também tem a ver com a elevada subida de Euribor que se deu nos últimos tempos e por isso as pessoas calcularam a sua taxa de esforço muitas vezes já no máximo e com a subida não conseguiram... Passaram a incumprir, não é? Exatamente. Temos ali alguns dados que a Sandra julga importante passar nesta abordagem ao tema. Vamos a isso. Ano novo, casa nova, ou seja, para aquelas pessoas que estão em apartamentos ou estão a viver em casas alugadas, se calhar podem repensar a sua vida numa nova casa, serem proprietários, e eu penso que a cultura portuguesa é um pouco por aí, os portugueses gostam de ser proprietários, e para tal, em primeiro lugar, devem avaliar todos os fatores pessoais, ou seja, têm que verificar se estão efetivos ou não, se a empresa, ou o facto de estar efetivo às vezes não é suficiente, se a empresa... São mais aqueles que têm trabalho precário, não é? Sim, se a empresa, se esperam estar muito tempo nessa empresa, se o agregado familiar vai se manter ou não. Depois devem ponderar os objetivos. Se estão a pensar, por exemplo, comprar um carro, então também têm que considerar isso na taxa de esforço futura, não é? Devem calcular a sua taxa de esforço com base nesses objetivos e com base também nesses fatores pessoais e só então depois escolher a casa. Conforme já foi referido anteriormente, a taxa de esforço ideal é os 30%. Que é calculado com base no rendimento. Se virmos no slide seguinte... a informação das casas que aparecem nestes leilões ou casas low cost ou casas em saldo, por norma estamos a falar de imóveis usados. Acontece existirem imóveis novos, mas é muito raro. Por norma são sempre imóveis usados. Lá está, devido à consequência das pessoas terem solicitado um empréstimo e não terem conseguido capacidade para o pagar. Para cumprir. Depois, existem todo o tipo de imóveis e todas as tipologias. Quando digo todo tipo de imóveis, refiro-me a garagens, armazéns, lojas, apartamentos, moradias. Existe todo o tipo de imóveis e as tipologias desde o T0 até o T5, ou o que for. Todos os concelhos do país, apesar dos leilões serem normalmente, quando são presenciais feitos no Porto e em Lisboa, existem sempre imóveis de todo o país. As pessoas podem deslocar-se ou não, conforme vamos referir. O valor comercial, por norma, não é superior a 85%, ou seja, é sempre abaixo do preço de mercado e por isso é que as pessoas que querem atualmente vender a sua casa não conseguem, porque têm estes imóveis em concorrência, que estão abaixo do preço de mercado e por isso as pessoas não conseguirem vender. Quando refiro então aqui os leilões presenciais no Porto e em Lisboa, existe a possibilidade das pessoas se inscreverem e não poderem estar presentes... Provavelmente são duas as corretoras que fazem este tipo de leilões, sim, não é? essencialmente duas, as mais conhecidas, que fazem essencialmente para os bancos. Quando não podem, as pessoas quando não podem estar presencialmente no leilão, podem inscrever-se e fazer a licitação por telefone. É possível fazer dessa forma. Têm que acompanhar o leilão, não é? Exato, fica um responsável do leilão ao telefone, vai dizendo as licitações que são feitas no próprio leilão e a pessoa vai acompanhando, querendo subir ou não. Dou aqui vários exemplos para as pessoas terem uma ideia dos valores que estão no mercado. Em Valongo, por exemplo, um apartamento de T2 com uma área bastante agradável, por um preço de 46.500 euros, ou seja, estamos a falar de menos 23,5%. Porque a avaliação era de 70 mil, não é? Exatamente. Deste apartamento. Exatamente. Depois temos em Braga um de 51 mil euros e um em Sintra de 33 mil. Ou seja, é possível efetivamente comprar imóveis a um preço bastante reduzido. Lá está, são imóveis usados e as pessoas terão que gostar e podem visitar. Se formos ver em termos de prestação, para o imóvel de Valongo, a prestação
fica em 222 mil euros, ou seja, para 46,5 num prazo de 30 anos, e já não alonguei o prazo para o máximo, Sim. até porque há pessoas que podem não conseguir fazer por este prazo. A prestação são 222, para o de 51.243 e para o de 33.158. O que é que eu quero demonstrar com isto? Que se nós formos procurar uma renda, por norma não encontramos rendas abaixo dos 300 euros. E se formos falar para Lisboa, ou neste caso Sintra, muito difícil é encontrar um valor inferior. Obviamente que aqui tem-se o vínculo também, não é? Por isso é que tem que se ponderar os objetivos. Claro, se a pessoa quer mobilidade, obviamente não pode comprar, não é? Mas se, por outro lado, pensa estar num determinado local durante muito tempo, claro, a melhor solução é comprar. Eu gostava de oferecer uns diagnósticos financeiros para quem se quiser inscrever, para, no fundo, saber até quanto é que pode chegar, não é? pode pedir para ir a um Saber leilão. também qual é a sua taxa de esforço, não é? Exatamente. 226-000-351, 226-000-351, ou também através do endereço academia.financeira@sap.pt, enviando então uma mensagem. Eu tinha mais algumas questões para fazer, Sandra. Há bons negócios no que diz respeito ao valor dos imóveis a comprar, mas todos os imóveis que são de valor mais elevado são talvez também os mais concorridos e aqueles aos quais as pessoas não têm acesso. Porque se trata de um leilão, portanto, é possível comprar por aqueles montantes que nós vimos, desde que também não haja muita gente interessada. Não é? Porque também precisamente. É preciso também perceber até onde é que vai este jogo, porque no leilão as pessoas entusiasmam-se. Pois, aquilo que eu aconselho é as pessoas, antes de irem ao leilão, primeiro devem de visitar o imóvel, porque por vezes podem acontecer algumas surpresas, do estilo ser um rechão e não ser anunciado no leilão. Se a pessoa não foi ver e se não está interessada num rechão, já tem aqui uma entrave. Claro. Por outro lado, devem avaliar esse imóvel e verificar qual é o valor máximo pelo qual estão disponíveis a dar. E então devem também fazer uma pré-aprovação de crédito, caso necessitem de crédito, porque se tiverem dinheiro aí é diferente. E é mais fácil. Mas se precisarem de crédito, devem pedir já uma pré-aprovação daquele montante máximo que considera que pode ir para aquele imóvel. E então, quando estiver em leilão, também já sabe qual é o seu teto, de certa forma, e por isso não deve ultrapassar o valor que estipulou para aquele imóvel. Para quem nunca participou num leilão e esteja interessado futuramente, aconselha ir diretamente ao primeiro leilão e licitar, ou aconselha a assistir primeiro a um leilão e numa outra ocasião ir à procura do imóvel que procura? Eu acho que sim, acho que deve primeiro assistir, até porque para assistir basta dirigir-se ao leilão, tem que fazer a inscrição, tem custo? Não, tem apenas que deixar um cheque de caução para o caso de querer licitar, mas que é devolvido caso a pessoa não ganhe nada. Exatamente, não queira comprar nenhum imóvel. É custo, é gratuito. É uma boa forma para se comprar casa, até porque as taxas de juros estão a baixar, continuam a baixar, diariamente a baixar, mas se ainda restarem algumas dúvidas sobre este tema, não hesite em contactar a Praça da Alegria ou então a Academia Financeira. Muito obrigado, Sandra. Bom ano. Obrigada, igual.